Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que for assistido essa videoaula. O meu nome é Ricael Sperandelli Rocha, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação, EAD, do Polo Uberaba. Estamos na disciplina Estrutura de Dados e, como foi proposto pelo professor, irei falar um pouco sobre listas dinâmicas ordenadas e desordenadas. Bom, primeiramente é necessário, antes de definir alguma coisa sobre listas, é necessário saber o que é dado. E dado nada mais é do que uma característica de um objeto. Bom, eu posso dizer que dado pode ser aluno, professor, disciplina, enfim. Dado, ele apenas caracteriza um objeto. Já a informação é um dado contextualizado conforme um objetivo. Ou seja, quando eu digo aluno, aluno é um dado. Mas quando eu digo aluno Ricael, esse dado deixa de ser um dado e ele se transforma numa informação. E a gente frisa muito esse dado contextualizado porque ele significa avaliar o dado conforme um objetivo, que é o que foi dito. Quando eu digo disciplina, disciplina é apenas um dado. Mas se eu digo disciplina, estrutura de dados, ela já vira uma informação, ela se transforma numa informação. Bom, existem dois tipos de dados: os dados primitivos e os estruturados. Os dados primitivos, por sua vez, são os inteiros, os reais, os lógicos, os caracteres, né? Os números inteiros aí a gente tem o 1, 2, 3, enfim, o real menos 1, os caracteres temos asterisco, parênteses, enfim, os dados lógicos, e ou, e os ponteiros, que foi uma das coisas que a gente estudou na disciplina Estrutura de Dados, e os dados estruturados, que são os registros. Bom, existe também o tipo abstrato de dados, que a gente chama de TAD, né? É um conceito de tipo de dado divorciado do hard, que é chamado de TAD, que é o tipo abstrato de dado. Bom, a estrutura de dado é um método particular de implementar a TAD. Como se pode ver aqui no desenho, primeiramente existe a criação, como é criado essa TAD, essa estrutura. Após a sua criação, ele passa por passo de inclusão, né? Que começa a ser feitas as inclusões, as inserções do dado na estrutura. E logo em seguida, se caso necessário for, a remoção, que é a última etapa da TAD. Agora sim, vamos falar mesmo sobre as listas. É necessário definir o que são listas, e elas são estruturas formadas por um conjunto de dados de forma a preservar a relação de ordem entre elas. Por exemplo, a lista telefônica, a lista de clientes de uma agenda bancária, a lista de setor de disco. A lista, ela é o que a gente já conhece no nosso dia a dia mesmo, a definição básica dela. Bom, como está sendo ilustrado, a lista ela vem com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar no seu final, sendo o primeiro elemento o elemento inicial e sendo o último elemento o elemento final. As listas estáticas desordenadas. Bom, são elementos que são colocados na estrutura por ordem de chegada. Isso é muito importante porque é o que vai diferenciar das listas estáticas ordenadas das desordenadas. Mas essa estrutura ela é implementada usando vetores e não se preocupa com ordenação. É o que a gente vai ver mais para frente. Independente da sua ordenação, ela não se preocupa com isso.
Bom, existem vantagens dessa lista que será notada principalmente nos momentos em que necessitar percorrer a lista à procura de algum elemento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as operações dessa lista estática desordenadas, que é a operação de inserção de elemento. Bom, aqui eu tenho um vetor vazio de 8 posições, né? E eu vou inserir elementos nela. Se eu insiro um primeiro elemento na primeira posição, né, a inserção do aluno da matrícula 256, de nome José, ele vai ser inserido na primeira posição do meu vetor, certo? A primeira posição. Posso depois inserir mais dados, por exemplo, a matrícula 132 com o nome Ana, a matrícula 429 com o nome Paulo. O que é importante observar que eu inseri na segunda posição do vetor a matrícula 132 de nome Ana e ela permanece na segunda posição. Por ela ser uma lista estática desordenada, ela independe de onde ela está, ou seja, ela não volta à primeira posição. Se eu inserir o elemento Ana de matrícula 132 na segunda posição, mas eu tenho antecedente a ela o elemento José de matrícula 256, ela não vai anteceder este vetor apenas por ser um número menor do que o vetor primário. Ela vai continuar na posição em que ela está. Da mesma forma, se eu insiro o elemento 429 de nome Paulo, ele vai permanecer na posição em que foi inserida. Essa é uma das características da lista desordenada. O elemento fica na posição em que foi inserido. Bom, agora eu tenho uma segunda operação, que é a operação de consulta de elemento. Consultar o elemento na lista estática desordenada. Bom, essa consulta de elemento ela é feita em uma forma de visita ou de varredura. Em todas as posições ocupadas pelo vetor à procura do elemento. Bom, aqui eu tenho o vetor, continuo tendo meu vetor de 8 posições, e eu já inseri elementos até a sexta posição. Nome José, Ana, Paulo, Maria, João e Sara. Com a sequência de matrículas, 256, 132, 429, 578, 127, 314. E eu vou fazer uma consulta agora com esse vetor que eu tenho. Bom, eu quero fazer a consulta do elemento 314, Sara, né? Então, ele primeiro vai procurar. Esse elemento está na primeira posição do vetor? Não, ele não está. Então, ele já começa a procurar para a segunda posição do vetor. Ele está na segunda posição do vetor, o elemento 314 de nome Sara? Também não está. Ele vai percorrer a terceira posição do vetor. Ele está na posição 3 do vetor, com o nome Paulo 429, a matrícula? Também não está. Ele vai percorrer novamente na quarta posição do vetor e vai perguntar se está o nome Sara com a matrícula 314. Ele verifica e mostra que também não está. Ele vai percorrer novamente a quinta posição do vetor e perguntar se está na posição correta o nome Sara de matrícula 314. Ele verifica e também mostra que não está. E por fim ele percorre também a sexta posição e pergunta se está o elemento 314, que é a matrícula do aluno, de nome Sara. Aí sim ele acha e conclui a consulta. Bom, e mostra a matrícula 314 de nome Sara. O que é importante também mostrar é que mesmo tendo mais duas posições que está em vazio, por ser uma lista desordenada, estática, ela vai verificar também a posição 7 e 8. Apesar de já ter concluído e achado a matrícula 314 de nome Sara, que é o que a gente queria procurar inicialmente, mas mesmo assim ele vai percorrer essas duas posições em vazio.
Bom, continuando com as operações das listas estáticas desordenadas, eu tenho a remoção do elemento. Bom, é muito simples. Neste caso, um elemento não precisa fazer mais parte da estrutura, ele pode ser removido, que é o que se propõe nessa estrutura. Continuando com o nosso exemplo do vetor de 8 posições, eu tenho um vetor com 8 elementos, 6 elementos preenchidos, e eu vou usar esse vetor para ilustrar antes da remoção. Então, eu vou remover o elemento que está na segunda posição do vetor, que é o aluno Ana, de matrícula 132. Vou remover este aluno. Bom, removendo este aluno, o que vai acontecer? Essa lista estática desordenada vai pegar o último elemento, que no caso aqui é o elemento 314 de nome Sara, que está na sexta posição, sendo que nas duas últimas posições do vetor está vazio, então ele entende que o último elemento é o que está preenchido. E ele vai trazer para a posição que foi removida. Então, como pode ser visto, Sara estava na sexta posição e foi trazido para a segunda. É dessa forma que se faz quando remove um elemento da lista estática desordenada. Ele remove o elemento da posição em que foi desejada, que no caso foi a segunda posição, e traz este elemento para a lacuna que ficou, ou seja, para a posição que estava em vazio, sempre trazendo o último elemento. Então, como pode ser visto, a posição 6 do vetor ficou vazio, pois ele preencheu a segunda posição que foi removida, que foi o elemento 132 de nome Ana. Bom, agora a lista estática desordenada, eu vou falar sobre a listagem de elementos. Essa operação, ela possibilita a visualização de todos os elementos cadastrados. Muito simples mesmo. Eu vou continuar com o exemplo do vetor de 8 posições, certo? Então tem um vetor aí até com a sexta posição preenchida. E o que ele vai fazer? Ele vai percorrer posição por posição até chegar na última posição, que no caso é a oitava, e vai mostrar todos os elementos. Então ele percorre da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quarta para a quinta e da quinta para a sexta e até mesmo as outras duas que estão vazias, certo? Então ele percorreu todas as posições do vetor, ele vai me dar a listagem de todos os elementos que estão preenchidos nesse vetor. Então eu vou ter a matrícula 256 de nome José, que está na primeira posição. Também terei a matrícula 132 de nome Ana, que está na segunda posição, a matrícula 429 de nome Paulo, que está na terceira posição, e assim sucessivamente até chegar na última posição que está preenchido, que é a sexta posição. Obviamente ele não vai mostrar nem a sétima nem a oitava, porque não está preenchida de dados. Mas mesmo assim ele percorre as duas posições em vazios, que é a sétima e a oitava. Bom, agora falar um pouquinho sobre lista estática ordenada, que existe uma grande diferença, né? Eu ia dizer uma pequena diferença, mas na verdade existe uma grande diferença, porque nada mais é do que o oposto da desordenada. Bom, então na lista estática ordenada, os elementos devem ser colocados na estrutura obedecendo a sua ordenação, sendo que no anterior a gente viu que ela ia sendo colocada sem obedecer esse critério. Bom, as vantagens dessa lista é que ela vai ser notada principalmente nos momentos em que necessitar percorrer a lista e procurar um elemento. Eu particularmente posso dizer que eu notei uma facilidade muito maior nas listas ordenadas, pois ela não fica procurando um elemento, outro elemento, ela já procura exatamente aquele elemento que é necessário. Isso vai ser visto ao decorrer. Bom, agora eu vou mostrar uma operação da lista estática ordenada, que é a inserção de elementos.
Então eu vou continuar com o exemplo do meu vetor de 8 posições, o vetor está vazio, e vou inserir o meu primeiro dado no vetor, na primeira posição, que é a matrícula 256 de nome José. Ok. Eu inseri o primeiro dado na primeira posição do meu vetor, né? E agora eu vou inserir uma matrícula 132 e de nome Ana na segunda posição. Olha só que interessante que aconteceu. Eu tinha na primeira posição a matrícula 256 de nome José e inseri logo após a matrícula 132 de nome Ana. O que aconteceu é que a matrícula 256, que estava na primeira posição do vetor, ela foi percorrida, porque na lista estática ordenada, quando existe uma inserção de elemento, ela ordena pelo número ou pelo critério que é posto. No caso, a numeração está sendo o critério. Então, como ela é ordenada, ela vai ser sempre do menor para o maior, ou seja, crescendo a lista. Então, como eu já inseri 4 elementos nesse vetor, é interessante observar que foi crescendo o número. 132, 197, 256, 429. Independente se o 256 foi o primeiro elemento que eu inseri, estava na primeira posição, se existia um elemento menor que ele, que foi no caso a matrícula 132, o menor número vai ocupar a primeira posição e assim sucessivamente. Bom, aqui em cima ele ia ocupar a segunda posição do meu vetor. Só que é interessante mostrar que na segunda posição foi ocupada pela matrícula 197 de nome Maria, porque 197 é menor que 256, né? Então, se aqui eu tivesse, por exemplo, um número, vamos colocar aqui um número 200 de nome Pedro, com certeza ele iria ser inserido na terceira posição do vetor, jogando essa posição que o José está para a quarta e a quarta para a quinta. Ou seja, como eu disse, é realmente uma inserção de elementos ordenada pelo tamanho, pelo número, né? Também seria interessante que, se caso fosse criado um critério de ordem alfabética, seria colocado primeiro nomes de letra A, depois de letra B, de letra C e assim por diante. Nesse critério foi usado como escolha a numeração. É o que a gente pode ver aqui, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a consulta de elementos na lista estática ordenada. E nessa estrutura ordenada, as consultas são bem mais eficientes. Vou mostrar agora por que disso. Bom, continuando com o vetor de 8 posições, né, tenho aqui ele preenchido até na sexta posição. E eu vou fazer uma consulta de um vetor de matrícula 150 para me ver em que posição ele está. Então a primeira coisa que essa consulta vai fazer vai percorrer o primeiro para o segundo elemento. Do 132 ao 197, existe esse vetor com matrícula 150? Ele já vai acusar para mim e falar que a matrícula 150 não existe. Por quê? Ao contrário da lista estática desordenada, essa lista estática ordenada, ela já faz a consulta ordenadamente. Ou seja, se da 132 a 197, que é a próxima, ele viu que não existe a 150, ele já vai acusar para mim. Ao invés de ele ficar procurando da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da quinta para a sexta e assim sucessivamente. Ele já vai ver que não existe essa matrícula 150 e já vai me falar para mim: olha, essa matrícula não existe, diferente da lista estática desordenada. Bom, agora é a lista estática ordenada com a operação de remoção de elemento. Bom, a remoção de elemento é bem diferente da lista estática desordenada.
Eu vou mostrar agora esse vetor, né, de 8 posições novamente, até a sexta posição preenchida, né, e esse é o vetor antes da remoção. Eu vou remover o aluno de matrícula 256, que é o José. Vocês podem notar que quando eu removo o aluno 256 José, diferente da lista estática desordenada, que o último elemento que estava vinha para aquela lacuna, ele não, a lista estática ordenada não vai fazer isso, ele vai fazer o contrário. Ele vai preencher aquela lacuna com o dado que estava seguinte. Então pode observar que o dado 429 Paulo preencheu a terceira posição, que era a sua antecessora, e assim sucessivamente. Diferente da desordenada que fazia preenchimento do último dado para para aquele que tinha sido removido. Bom, a listagem dos elementos nessa lista estática ordenada, ela é totalmente parecida com a desordenada. Penso eu que é a única característica que tem semelhança de uma com a outra, que é quando essa lista faz a visualização dos tópicos dos elementos cadastrados. É feita a varredura, como na anterior, né, e procura os elementos e são apresentados aos usuários. Tem um vetor, né, de 8 posições, e quando ele faz a procura da primeira para a segunda para a terceira, os dados que estão de fato preenchidos, e ele vai mostrar matrícula 132, 197, 429, enfim. Bom, essas são as referências que eu usei para fazer o trabalho. Eu usei o livro da Sônia Virginia Alves França, que é o Estrutura de Dados 2007. Peguei como material de apoio o slide das aulas da aula 3, que o professor Reuter colocou no ambiente virtual, o Moodle, né? E as figuras que foram apresentadas dos vetores também foi extraído do livro da Sônia Virginia Alves França, do Estrutura de Dados 2007. Bom, o meu tempo já está estourando, que foi proposto no máximo até 20 minutos, mas eu não posso deixar de fazer o meu agradecimento, agradecer ao professor Reuter, ao tutor virtual à distância, que é o Ednilson. Muito obrigado pela atenção. Quero me desculpar pelos meus erros, sei que para a gente que está fazendo uma videoaula não é fácil, porque a gente tem que se preparar, tem que se pesquisar, tem que pesquisar sobre o assunto, tem que de fato ter um certo domínio para não fazer feio, mas enfim, eu espero que esteja dentro da proposta que foi dita para os alunos, o slide que eu fiz, essa pequena videoaula, e meu muito obrigado a todos, um abraço e até breve.